Depois que a outra mulher roubou meu marido, eu imediatamente pedi o divórcio e lhes dei minha bênção. O advogado ficou chocado. Você tem uma renda anual de 7 dígitos, ele disse. Ele não sabe disso. Eu ainda me lembro daquela tarde com perfeita clareza. A tarde em que uma pilha de papéis de divórcio foi deslizada por uma mesa de vidro parando pouco antes da minha mão. Parecia que alguém estava me entregando a conta de um restaurante, não a palavra final sobre um casamento de 3 anos. A cafeteria ficava no segundo andar, com vista para uma grande avenida no coração de São Paulo. Através da vidraça, o trânsito se arrastava sob o sol do fim de tarde. Lá dentro, o ar-condicionado zumbia e o cheiro de café torrado se misturava com o perfume enjoativamente doce da mulher sentada à minha frente. Isso fez minha garganta apertar. À minha esquerda estava meu marido Marcos. À direita dele, Helena, minha melhor amiga há 20 anos. Eu sentei em frente a eles, minhas mãos apoiadas na bolsa, minhas costas retas. Meus olhos fixos nos documentos que o advogado de Marcos acabara de fornecer. A tinta no selo do cartório ainda estava levemente úmida. Tudo havia sido preparado de forma organizada, clara e com uma eficiência arrepiante. O apartamento em Pinheiros, o V que compramos no ano passado, o saldo restante em nossa conta conjunta, até mesmo os móveis caros que escolhemos com tanto entusiasmo, peça por peça. Tudo estava dissecado por letras pretas em papel branco. Mas a coisa mais importante não foi mencionada. Apenas assine, Laura. A voz de Marcos era estável, não alta, mas dura como a mesa de vidro entre nós. Eu olhei para ele. Em 3 anos de casamento, eu tinha ouvido sua voz em todos os tons possíveis, gentil, suplicante, irritado e friamente silencioso. Mas eu nunca tinha ouvido esse tom antes. Era a voz de um homem, dizendo a um entregador, para assinar o recebimento de um pacote, apenas para acabar logo com aquilo. Helena sentou-se ao lado dele, sua mão com unhas vermelhas, pousada levemente no punho do blazer dele. Sua cabeça estava ligeiramente inclinada. Laura, ela disse, sua voz tão suave que qualquer um que não conhecesse a situação poderia pensar que ela estava me confortando. Você não pode forçar o amor. Você e Marcos acabaram. É hora de deixar ir. O que ele e eu temos é real. Eu olhei para Helena, para o rosto que eu conhecia desde a 3ª série. Para os lábios que riram comigo na pequena cozinha da minha mãe inúmeras vezes. Para os olhos que lacrimejaram quando ela me abraçou, quando meu pai foi hospitalizado anos atrás. Eu não via mais minha amiga de 20 anos. Tudo o que eu via era uma mulher tentando parecer gentil para mascarar o olhar de triunfo em seus olhos. A cafeteria não estava silenciosa. Podíamos ouvir as conversas nas mesas ao nosso redor. Eu sabia que eles não estavam nos encarando, estavam cheios dela, mas podia sentir suas orelhas se aguçando, seus olhares de soslaio piscando em nossa direção antes de se retraírem rapidamente. Marcos ficou impaciente batendo os dedos na mesa. Deixei claro. Os bens serão divididos de acordo com a lei. O dinheiro dividido 50 por 50. Não estou te deixando sem nada. Fazer uma cena não vai mudar nada. Eu olhei para os papéis novamente. Minhas mãos estavam frias, mas minha mente estava estranhamente clara. Essa clareza não veio da noite para o dia. Não começou esta tarde, nem no momento em que descobri a traição deles. Começou há 3 meses, no dia em que Helena apareceu na minha porta com uma mala de cor creme, seus olhos vermelhos e seus lábios trêmulos. Ela disse que tinha acabado de terminar com o namorado e sido expulsa de seu apartamento, sem ter para onde ir. Naquele dia, fui eu quem abriu a porta para ela. Fique com a gente por um tempo, eu disse, ajudando-a com a mala. É para isso que servem os amigos. 3 meses depois, ela estava sentada à minha frente, sua mão acariciando a manga do meu marido como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu não respondi imediatamente. Virei para a 2ª página, depois para a 3ª. O texto era impecável.
O advogado de Marcos era claramente um profissional. O único problema era que ele ou não sabia de tudo, ou sabia e deliberadamente omitiu. Eu baixei os papéis. Eu não vou assinar. Marcos congelou por um segundo. Seu rosto empalideceu e depois escureceu. Laura, não force a barra. Helena imediatamente apertou o pulso dele gentilmente e se virou para mim, sua voz suave como algodão. Laura, pense bem. Aferrar-se a alguém que não te ama mais só machuca a ambos. Eu soltei uma risada curta e seca que soou estranha até para os meus próprios ouvidos. Você só está dizendo isso agora. Helena recuou. Marcos franziu a testa. Pare com os comentários enigmáticos. Eu fiz minha escolha. Eu sei. Eu respondi olhando diretamente para ele. E porque você fez sua escolha, eu não vou assinar isso. Marcos recostou-se me encarando. Eu sabia o que ele estava pensando. Ele pensou que eu ia chorar, implorar, trazer à tona nossos 3 anos juntos ou ameaçar ligar para nossos pais. Ele pensou que eu faria tudo o que uma mulher traída deveria fazer antes de finalmente, impotente, assinar os papéis, mas eu não fiz nada disso. Peguei meu celular da bolsa. Marcos franziu a testa. Para quem você está ligando? Eu não respondi, apenas disquei o número. O telefone tocou uma vez antes que a voz calma e cuidadosa de um homem atendesse. David Almeida falando. Eu olhei diretamente para as 2 pessoas à minha frente e falei devagar, articulando cada palavra. David, preciso que você venha à cafeteria. Decidi seguir com o divórcio, mas a partir de agora, todos os termos serão definidos pelo meu lado. A mão de Helena, que estava em volta do braço de Marcos, enrijeceu. Marcos se inclinou para a frente. Que David? Eu desliguei e coloquei o telefone na mesa, demorando para responder. Peguei meu copo de água e tomei um pequeno gole. O líquido frio desceu pela minha garganta, mas um fogo ainda ardia dentro de mim. 2 semanas atrás, eu havia ligado para David pela primeira vez. Era uma quarta-feira. Eu deveria estar voando para o Rio de Janeiro para uma reunião de trabalho de 3 dias com um cliente importante. Minha mala estava pronta desde a noite anterior. Naquela manhã, arrastei minha mala até a porta como de costume. Marcos ainda estava na cama, de costas para mim. Viaje com segurança. Ele murmurou uma frase familiar. Você também? Eu respondi como sempre fazia. Desci para o saguão, esperei exatamente 15 minutos e depois voltei a subir. A reunião havia sido cancelada de última hora na noite anterior. Eu só não tinha contado a ele. Meu raciocínio na época era simples. Há muito tempo não fazíamos uma surpresa agradável um para o outro. Eu voltaria para casa mais cedo, compraria algumas coisas e prepararia um jantar decente. Se eu tivesse contado a ele, talvez as coisas fossem diferentes. No mínimo, eu não teria ouvido as palavras que me acordaram completamente. Usei minha chave para abrir a porta silenciosamente. O apartamento estava em silêncio, exceto pelo quarto. A porta estava ligeiramente entreaberta. Ouvi a risada de uma mulher, depois a voz de Marcos, depois a de Helena. A conversa deles era fragmentada, mas clara o suficiente para eu entender meu papel na história deles. Uma esposa chata, uma mulher que só sabia trabalhar. Uma tola que confiava em seu marido e em sua melhor amiga. Um degrau para eles atravessarem. Eu não chutei a porta. Não gritei nem chorei. Fiquei do lado de fora. Ouvi a conversa inteira e depois desci e sentei em um banco de praça por 3 horas. O sol estava forte naquele dia, mas minhas mãos estavam geladas. Não me lembro para o que estava olhando, apenas que uma única folha caiu e pousou na ponta vermelha do meu sapato, e eu a encarei por muito tempo. Perto do meio-dia, liguei para David Almeida. Ele era um advogado que trabalhava com minha empresa há anos, principalmente em casos cíveis e contratos. Para ele, eu era apenas uma gerente de projetos de nível médio. Pelo menos era o que ele pensava. Pedi a ele que verificasse discretamente algumas coisas para mim. O fluxo de caixa em nossa conta conjunta, o contrato de compra do EC,
o V que Marcos estava dirigindo e a escritura do nosso apartamento. 3 dias depois, David me trouxe um arquivo grosso. Sentei em meu escritório, virando cada página, sentindo um arrepio se espalhar por mim. A conta poupança conjunta havia sido quase completamente esvaziada através de uma série de pequenas retiradas transferidas para uma conta pessoal em nome de Marcos. O SUV não era um carro da empresa que ele estava emprestando, como ele havia alegado, mas um veículo que ele estava financiando com a entrada retirada de nossos fundos conjuntos. E nos últimos 6 meses, havia uma transferência mensal regular para alguém chamado Helena, com memorandos como ajuda empréstimo ou simplesmente deixado em branco. Mas isso não era tudo. O apartamento em que morávamos estava legalmente apenas em meu nome. A entrada tinha sido um presente dos meus pais antes do casamento. Os pagamentos mensais da hipoteca saíam da minha conta pessoal. Marcos só tinha sido o único a entregar os cheques no banco algumas vezes. E com o tempo, ele começou a dizer às pessoas que era um lar que eles haviam construído juntos. Eu nunca havia prestado atenção. Pensei que quando se está casado, não se fica contando pontos. Agora eu entendia. Às vezes não se trata de contar pontos. Trata-se de outra pessoa calculando silenciosamente cada movimento contra você. Laura. A voz de Marcos me trouxe de volta ao presente. Estou te perguntando pela última vez. O que você está planejando fazer? Coloquei ambas as mãos na mesa, entrelaçando os dedos para impedi-los de tremer. Olhei para ele, depois para Helena. Essa é uma pergunta que eu deveria estar fazendo. A vocês dois? Helena mordeu o lábio, tentando manter uma expressão calma. Laura, não piore as coisas. Vamos manter as coisas separadas. Ok, vamos manter as coisas separadas. Eu assenti. Então hoje vamos deixar tudo claro. Nesse momento, a porta da cafeteria se abriu. Um homem na casa dos 40 anos, vestindo uma camisa branca impecável e carregando uma pasta de couro, entrou com uma jovem assistente. Ele se moveu rapidamente, seus olhos examinando a sala, antes de pousarem em nossa mesa. Marcos se virou para olhar e Helena seguiu seu olhar. Vi suas expressões mudarem quase em uníssono. David ficou ao lado da nossa mesa, me dando um leve aceno antes de puxar uma cadeira. Sua assistente colocou outro arquivo cuidadosamente na frente dele. Minhas desculpas. Estou 5 minutos atrasado, ele disse. Eu balancei a cabeça levemente. Você está na hora certa. Os olhos de Marcos se moveram de David para mim, um brilho de inquietação agora visível. Quanto a mim, pela primeira vez em meses, senti uma pequena sensação de calma se instalar em meu peito. Não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque eu sabia que, a partir daquele momento, eles não estavam mais no controle do jogo. Eu lentamente puxei os papéis do divórcio para perto de mim. Virei para a última página e então olhei para o homem que já foi meu marido. Você quer o divórcio? Eu concordo, eu disse. Mas antes de eu assinar qualquer coisa, vamos prestar contas de cada real. Cada documento e cada mentira, incluindo aquelas que você pensou que eu não sabia. Marcos nem havia falado quando o rosto de Helena ficou branco e eu me endireitei na cadeira, ouvindo a batida lenta e constante do meu próprio coração. Era como se das cinzas de 3 anos de tolerância silenciosa, uma mulher diferente estivesse lentamente se erguendo. No momento em que David Almeida se sentou, o ar em nossa mesa pareceu perder todo o oxigênio. O tilintar de uma colher contra uma xícara na mesa ao lado. O zumbido constante do moedor de café no balcão. O trânsito lá fora, tudo continuou. Mas no espaço entre nós 4, eu podia ouvir a respiração de Helena ficando superficial. A fachada gentil e composta que ela havia mantido com tanto cuidado agora mostrava uma fina rachadura no canto do olho. Marcos sentou-se ereto, os ombros tensos. Sua mão não estava mais batendo na mesa.
Mas eu podia ver seu dedo indicador se contorcendo com um ritmo tão sutil que apenas alguém que viveu com ele por 3 anos notaria. David abriu sua pasta e tirou um arquivo mais fino do que eu esperava. Olhei para a borda dos papéis, notando as abas coloridas e organizadas. Ele não falou imediatamente, mas se virou para mim primeiro. Sua voz tão profissional como sempre era no escritório. Senhorita Mendes, antes de prosseguirmos, gostaria de confirmar uma coisa. Estou presente hoje a seu pedido como consultor jurídico para proteger seus interesses na preparação dos procedimentos de divórcio e revisão de bens. Está correto. Eu assenti. Correto. Só então. David se virou para Marcos, seu tom educado, mas preciso. Sou David Almeida, advogado da senhorita Mendes. Se ambos determinaram que o casamento é irreconciliável, sugiro que, a partir de agora, todas as discussões se atenham estritamente a documentos números e fundamentos legais. Isso economizará tempo para ambos. Marcos soltou uma risada oca e sem humor. Impressionante, Laura. Você se preparou mais do que eu pensava. Eu olhei para ele. Se eu não tivesse, já teria assinado a metade de tudo, incluindo coisas que nunca foram suas para começar. Helena, sentada ao lado dele, se mexeu na cadeira e interveio com sua voz familiarmente adocicada. Laura, não seja tão dura. Desde o início, Marcos só queria que as coisas fossem amigáveis. Eu me virei para ela. Vocês dois estavam tendo um caso na minha casa, gastando dinheiro da minha conta conjunta e da do meu marido. E agora você tem a audácia de falar comigo sobre ser amigável. O rosto de Helena corou, mas ela rapidamente adotou um ar de vítima. Eu sei que você está com raiva. Se quiser gritar comigo, eu aguento. Mas quando se trata de sentimentos, não ouse falar comigo sobre sentimentos. Eu a interrompi. Minha voz não era alta, mas era afiada o suficiente para silenciá-la. Se isso fosse realmente sobre sentimentos, você não teria precisado ser tão enganosa. David abriu seu arquivo, tirando o primeiro documento e colocando-o no centro da mesa. Vamos ao que interessa. De acordo com a certidão de matrícula do imóvel no apartamento em Pinheiros, a única proprietária é Laura Mendes. A entrada inicial foi transferida de uma conta pertencente aos pais da senhorita Mendes para a conta pessoal dela. Subsequentemente, todo o histórico de pagamento da hipoteca mostra fundos originários da conta pessoal da senhorita Mendes. Marcos zombou. E daí, uma vez que você está casado, tudo é propriedade do casal. A expressão de David não mudou. Fundos usados para despesas de vida compartilhada podem ser difíceis de delinear. No entanto, qualquer ativo com evidência clara de ser propriedade particular é reconhecido como tal por lei. No caso deste apartamento, a documentação é bastante clara. Marcos se virou para mim, seus olhos agora mostrando um lampejo de raiva. Você escondeu isso de mim? Eu quase ri, um gosto amargo subindo pela garganta. Escondi. Você morou naquela casa por 3 anos e nunca perguntou de quem era o nome na escritura ou de onde vinha o dinheiro. Agora você está dizendo que eu escondi. Ou será que você só se importava com quanto receberia no divórcio? A acusação fez a mão de Marcos se fechar em um punho. Eu sabia que ele estava se segurando. A cafeteria estava lotada. Meu advogado estava presente e ele ainda queria manter um mínimo de dignidade. Mas seu rosto havia se tornado de uma cor cinza pálida, assim como no dia em que lhe mostrei pela primeira vez uma foto do contrato de compra do SUV. David deslizou outro documento para frente. Em seguida, o veículo que o Sr. Thompson está usando atualmente. O contrato de venda mostra você como o signatário. A entrada de R$40 mil foi transferida de sua conta conjunta. No entanto, naquela época, a senhorita Mendes não forneceu consentimento por escrito ou confirmação para transferir ativos conjuntos para seu nome exclusivo. Portanto, esse pagamento inicial é uma questão que precisa ser revisitada. Helena começou a se contorcer. Senhor Almeida, acho que houve um mal-entendido.
O carro é para o trabalho de Marcos. Não foi comprado para. David se virou para ela, sua atitude educada e inabalável. Com licença. Atualmente estou trabalhando com o Sr. Thompson e a senhorita Mendes. Como você não é parte neste assunto, peço que se abstenha de falar em nome deles. A declaração foi feita tão gentilmente, mas foi afiada o suficiente para fazer Helena engasgar com suas palavras. Olhei e vi sua mão agarrando a bainha de sua saia, o vermelho de seu esmalte parecendo berrante e alto. Marcos respirou fundo, sua voz tensa, mas tentando manter a calma. Tudo bem. Vamos dizer que o apartamento está fora de questão e o carro precisa ser recalculado. E quanto às economias? Pela lei, isso ainda é propriedade conjunta. David assentiu. Correto. E é por isso que precisa ser totalmente contabilizado. Nos últimos 7 meses, houve várias retiradas da conta conjunta, totalizando quase R$ 90.000. A maior parte foi transferida para sua conta pessoal, e de lá, alguns desses fundos foram posteriormente transferidos para outro indivíduo. Ninguém precisava dizer o nome dela. Helena sabia que outro indivíduo era ela. Seu rosto ficou mortalmente pálido. Marcos bateu a mão na mesa, fazendo os copos de água tremerem. Eu estava emprestando dinheiro para uma amiga. O que há de errado nisso? Helena estava passando por um momento difícil. Eu olhei para ele lentamente. Amiga de quem sua ou minha, sua claro. Minha amiga, eu repeti. Que precisava que meu marido transferisse secretamente para ela dezenas de milhares de reais em parcelas. Minha amiga que ficou na minha casa vestiu minhas coisas, usou minhas coisas e depois dormiu com meu marido. Fiz uma pausa olhando diretamente em seus olhos. Continue, Marcos. Estou ouvindo. A cafeteria pareceu ficar em silêncio. Eu sabia que mais olhos estavam em nós agora, mas eu não sentia mais vergonha. Eu havia engolido o pior da minha vergonha naquela manhã, parada do lado de fora da porta do meu próprio quarto. Depois disso, os olhares de estranhos não eram nada além de uma brisa passageira. Helena, de repente, começou a chorar. Laura, por favor, não diga essas coisas em público. Eu sei que errei, mas nunca quis te machucar tanto. Eu a encarei por um longo tempo. Existem rostos que você conhece a vida toda. Rostos que você pensou que poderia reconhecer de olhos fechados. É somente quando eles te traem que você percebe que as coisas mais familiares podem ser as mais enganosas. Desde o momento em que você arrastou aquela mala para minha casa, tudo foi intencional. Eu disse, minha voz baixa, mas cada palavra cristalina. Eu fui estúpida demais para acreditar até o final. Helena abriu a boca para falar, mas não conseguiu formar as palavras. Marcos instintivamente se virou para ela. Foi um olhar rápido, mas via impaciência nele. Eles não eram mais a frente unida que haviam sido no início. Pessoas que acreditam que têm todas as cartas na mão costumam ser assim. No momento em que você toca em seu ponto mais fraco, elas começam a se olhar com culpa nos olhos. David fechou o arquivo parcialmente, sua voz ainda contida. Estou lhe dizendo isso agora, para que você entenda a situação, Sr. Thompson. Se ambas as partes puderem chegar a um acordo, as coisas serão muito mais simples. No entanto, se você insistir nesta minuta e omitir deliberadamente ativos que precisam ser reembolsados ou não, declarar propriedades relacionadas à senhorita Mendes tem todo o direito de solicitar que o tribunal investigue o fluxo de fundos, o propósito das transferências e o uso de ativos conjuntos durante o casamento. Marcos zombou. Isso é uma ameaça. Não respondeu David. É um lembrete das consequências legais, caso isso se agrave. Marcos ficou em silêncio. Vi seu pomo de Adão subir e descer levemente. Ele estava com medo não de me perder. Ele havia jogado isso fora há muito tempo. O que ele temia era perder dinheiro
perder a face, perder o controle e possivelmente perder coisas que ele estava tentando esconder ainda mais fundo. Eu sabia disso, porque no arquivo que David trouxe hoje, além do apartamento do carro e da conta bancária, havia uma seção que ele ainda não havia aberto. Uma seção relacionada ao trabalho de Marcos, ao projeto que ele planejava levar para uma nova empresa, em troca de uma posição melhor. David não mencionou porque eu não quis que ele mencionasse. Algumas cartas precisam ser guardadas até que seu oponente pense que o jogo acabou. Marcos ficou em silêncio por quase 1 minuto antes de falar seu tom visivelmente mais suave. Laura, vamos para casa e conversamos sobre isso em particular. Por que temos que lavar roupa suja em público? Ao ouvir isso, senti-me cansada. Quando ele e Helena sentaram lá com um acordo de divórcio pré-fabricado para forçar minha assinatura, ele não pensou em conversar em particular. Quando ele esvaziou a conta conjunta, não pensou em negociar. Só agora, quando percebeu que eu não seria uma presa fácil, ele se lembrou das palavras marido e mulher e privacidade. Não há mais nada para conversar em particular, respondi. O que você tiver a dizer, diga aqui. Do lado de fora da janela, o sol havia se suavizado, deixando um brilho cor-de-mel na rua. Ocorreu-me que uma tarde é muito parecida com um casamento. De longe pode parecer quente e dourado, mas uma vez que você está nele, percebe que a luz está se apagando. David empurrou os papéis do divórcio de volta para Marcos. Você pode ficar com esta minuta, mas na minha opinião, ela não tem mais nenhum valor de negociação. O lado da senhorita Mendes fornecerá uma nova minuta em alguns dias, juntamente com uma lista detalhada de ativos fundos a serem reconciliados e demandas específicas. Sugiro que você a leia com muito cuidado quando a receber. Marcos não a pegou. Helena, sentada ao lado dele, não ousava mais tocar em seu braço. Os dois, que haviam começado de forma tão agressiva me encurralando, agora sentavam em silêncio, como se o menor movimento fosse fazer tudo se despedaçar bem diante de seus olhos. Eu me levantei primeiro, minha mão agarrando a alça da minha bolsa. Minha palma ainda estava fria, mas meus passos eram firmes. Marcos. Eu disse olhando para o homem que por 3 anos confiei como minha âncora. Isso é apenas o começo. Tudo o que você tirou de mim por meio de engano, eu vou pegar de volta peça por peça. Quanto ao que você me deve por sua traição, você provavelmente passará o resto da sua vida tentando pagar. Com isso me virei e fui embora. David se levantou para seguir. Quando cheguei às escadas, ouvi o som de uma cadeira arrastando violentamente atrás de mim e o sussurro em pânico de Helena. Marcos. Eu não olhei para trás. Alguns relacionamentos já estão mortos. Olhar para trás apenas mostra o cadáver. Do lado de fora da cafeteria, a brisa da noite era fresca e cortante contra meu rosto. Fiquei por alguns segundos sob a sombra de uma árvore na calçada. David não me apressou. Ele apenas ficou quieto ao meu lado. Depois de um momento, ele perguntou suavemente: Você está bem? Eu observei os carros passarem sentindo uma pontada aguda no peito, mas desta vez a dor não me derrubou. Era como uma ferida que acabara de ser limpa. Ardia como o inferno, mas pelo menos tinha parado de infeccionar. Estou bem, respondi, e depois acrescentei, após uma longa respiração. Mas não acho que isso vai terminar apenas com a divisão de bens, David. Ele se virou para me olhar, e eu encontrei seu olhar. A parte sobre o trabalho dele. Amanhã eu te conto tudo. O vento soprou novamente. Na esquina de uma pequena rua do outro lado da estrada, uma mulher em uma barraca de flores estava ocupada amarrando maços de crisântemos amarelos. Por alguma razão. Observá-la me lembrou da minha mãe. Sempre que algo dava errado em casa, minha mãe não chorava imediatamente. Ela lavava um prato, silenciosamente limpava uma mesa ou dobrava uma pilha de roupas. Parecia que as mulheres da minha família eram todas assim. Não importa o quanto doesse. Você não se permitia desmoronar no meio da rua.
Apertei o aperto na minha bolsa e saí da calçada. Eu sabia que, a partir de amanhã, não estaria apenas lidando com um divórcio. Eu estaria confrontando a parte mais feia de Marcos. A parte que, se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, poderia ter ido para o túmulo pensando que ele era apenas um homem infiel, quando a verdade era muito pior. Naquela noite, não fui para casa imediatamente. Pedi a David para me levar ao escritório dele, uma sala no 7º andar de um prédio antigo perto do rio. O céu havia escurecido completamente. As luzes amarelas da rua lançavam longas faixas no chão de ladrilhos através da janela. A cidade não estava mais tão barulhenta quanto na tarde, mas não estava silenciosa o suficiente para trazer qualquer paz. David me fez uma xícara de chá quente e a colocou na minha frente antes de se sentar em frente. Não houve pressa, nenhuma saraivada de perguntas. Ele me deu tempo para respirar, para reunir os pensamentos caóticos em minha cabeça. Segurei a caneca quente com as 2 mãos, sentindo o calor penetrar em minhas palmas. Era um calor pequeno, mas foi o suficiente para me lembrar que eu ainda estava de pé. David, eu disse, após um momento de silêncio. A parte sobre o trabalho de Marcos. Preciso que você veja isso. Ele assentiu. Vá em frente. Abri minha bolsa e tirei um pequeno pendrive. Eu o carregava há 2 semanas. Desde que David me deu o primeiro arquivo, eu não o tinha olhado, porque sabia que uma vez que o fizesse, não haveria mais volta. Estes são arquivos que copiei do computador dele. Eu disse que não foi intencional. Eu estava apenas procurando por um contrato antigo e tropecei neles. David pegou o pendrive e o conectou ao seu laptop. A tela se iluminou, revelando pastas organizadas. Ele abriu um arquivo do Excel, depois um PDF. Seus olhos se demoraram em algumas linhas de dados. O ar na sala ficou pesado. Eu não precisava ver a tela para saber que o que ele estava lendo era sério. Cerca de 10 minutos depois, ele olhou para cima. Sua expressão não era mais tão calma quanto na cafeteria. Era mais profunda, mais pesada. Você tem certeza de que esses arquivos pertencem ao Sr. Thompson? Tenho certeza, respondi. A conta de login é dele e as trocas de e-mail em ambos são de seu endereço de trabalho. David assentiu lentamente. Se o que está aqui for preciso, então isso não é mais apenas uma disputa sobre bens matrimoniais. Eu olhei para ele. O que você quer dizer? Ele fechou o laptop pela metade como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado. Esses arquivos indicam que o Sr. Thompson transferiu dados internos do projeto para um concorrente. Isso inclui estimativas de custo, listas de clientes e algumas informações não divulgadas. Se sua empresa descobrir isso, as consequências serão graves. Ouvir a confirmação foi como um soco no estômago. Não foi uma surpresa, eu já suspeitava quando vi os arquivos pela primeira vez, mas ouvir outra pessoa dizer doeu tanto quanto a descoberta inicial. Trabalho naquela empresa há quase 8 anos. Eu disse lentamente. Comecei como associada e subi para líder de equipe. Trato cada projeto como se fosse meu e ele usou isso para negociar uma nova posição. David olhou para mim, sua voz baixando. O que você vai fazer? Eu não respondi imediatamente. Fui até a janela, abaixo. Os faróis dos carros formavam um rio interminável. Algumas pessoas estavam correndo para casa. Algumas ainda estavam fora ganhando a vida e algumas, como eu, estavam em uma encruzilhada, incertas de quanto haviam acabado de perder. Pensei muito sobre isso nas últimas 2 semanas. Eu disse meu olhar ainda fixo na cidade abaixo. Se fosse apenas o caso, eu poderia ter simplesmente assinado os papéis, dividido os bens e cortado os laços. Um rompimento limpo. Mas isso não é mais apenas um assunto pessoal. David permaneceu em silêncio, me deixando terminar. Não posso ficar quieta, continuei. Não porque quero vingança, mas porque, se eu ficar quieta, as pessoas que confiaram em mim
Meus colegas, que trabalharam ao meu lado, sofrerão as consequências. Enquanto eu falava, pensei na sala de conferências no trabalho, onde eu havia lutado por cada proposta, por cada número. Pensei na minha equipe que havia passado noites em claro comigo para cumprir os prazos. E pensei na maneira como Marcos costumava ficar lá batendo no meu ombro, me dizendo o quão orgulhoso ele estava de mim. Acontece que algumas palavras não são para serem guardadas, apenas para serem usadas como disfarce. David assentiu sua expressão calma novamente. Se essa é sua decisão, eu ajudarei. Você prepara tudo o que precisa. Mas você deve entender que uma vez que isso venha à tona, não será apenas um aviso. Provavelmente haverá uma investigação interna, possivelmente até ação legal. Eu entendo. Respondi e aceito isso. Ele olhou para mim por mais um momento. Então amanhã você deve se reunir diretamente com a gerência da sua empresa. Apresente tudo o que você tem. Quanto a mim, prepararei simultaneamente os processos de divórcio da maneira mais vantajosa para você, incluindo a exigência de esclarecimentos sobre os fundos que o Sr. Thompson desviou. Voltei para a mesa e tomei um gole do meu chá. Estava meio frio agora, mas o amargor permanecia. Obrigada, eu disse. David balançou a cabeça. Você não precisa me agradecer. Estou apenas fazendo meu trabalho. A parte mais difícil é o que você tem que atravessar sozinha. Eu consegui um sorriso fraco. Já passei pela parte mais difícil. Ele não insistiu. Ele provavelmente entendeu. A parte mais difícil não era encarar a verdade, mas aceitá-la. Saindo de seu escritório, peguei um táxi para casa. O carro parou em frente ao familiar prédio do apartamento. Sentei por alguns segundos antes de sair. A noite havia chegado completamente. O corredor estava vazio, iluminado por uma luz branca e fria. Destranquei a porta com minha chave. O apartamento estava escuro e silencioso. Não havia vozes, nem luzes, nem o cheiro familiar de um lar outrora compartilhado por duas pessoas. Acendi as luzes. O espaço estava intacto, mas parecia estranhamente alienígena. O sofá estava lá. A mesa de jantar estava lá. A jaqueta de Marcos ainda estava jogada sobre uma cadeira como sempre, mas o sentimento havia desaparecido. Fui para o quarto. A porta estava ligeiramente entreaberta, assim como no dia em que fiquei do lado de fora, ouvindo-os conversar. A única diferença era que desta vez não havia ninguém dentro. Abri o armário e peguei uma pequena mala. Não para ir embora, mas para guardar as coisas que não me pertenciam mais. Dobrei as roupas de Marcos uma por uma e as coloquei na mala. Nem muito rápido, nem muito devagar, assim como minha mãe costumava fazer quando limpava a casa. Algumas coisas parecem tão comuns, até que você tem que guardá-las pela última vez. Então você sente o verdadeiro peso delas. Quando a mala estava cheia, fechei o zíper. O som ecoou secamente no quarto silencioso. Coloquei-a no canto, olhei para ela por um momento e depois me virei. Não chorei naquela noite. Deitei na cama, olhando para o teto. Minha mente não estava mais cheia de imagens de Helena ou do som das palavras de Marcos. Havia apenas um sentimento muito claro. Realmente acabou. Mas um fim não é o fim. Amanhã de manhã eu entraria no meu escritório não como uma esposa traída, mas como alguém que tinha que proteger o que passou 8 anos construindo. E eu sabia que quando aquela porta se abrisse, minha vida tomaria uma nova direção. Uma onde ninguém mais poderia pisar na minha confiança tão facilmente. Do lado de fora da janela, o céu começou a clarear. Um novo dia estava amanhecendo, um dia comum. Mas para mim era o começo de uma jornada diferente. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o normal. Não porque tivesse uma tarefa urgente, mas porque não suportava mais ficar naquela cama. Alguns lugares que antes eram um santuário podem, após uma crise, se tornar os mais sufocantes. Fui para a cozinha. Liguei a chaleira e fiz uma xícara de café como em qualquer outro dia. O aroma encheu o apartamento silencioso, mas não parecia mais familiar.
Eu costumava fazer 2 xícaras todas as manhãs, uma para mim, uma para Marcos. Ele gostava do dele preto sem açúcar. Alguns dias ele estava com pressa, dava um gole e saía. E o resto eu jogava fora, pensando que era uma coisa pequena, que não valia um segundo pensamento. Agora, sozinha, observando o vapor subir da minha única xícara, vi todas as coisas que eu havia ignorado anteriormente com perfeita clareza. Não terminei o café. Deixei-o de lado e fui me vestir. Hoje escolhi um terninho cinza claro simples, limpo, profissional. Coloquei uma maquiagem mínima e prendi meu cabelo para trás de forma organizada. Olhando no espelho, vi meu próprio rosto, mas meus olhos estavam diferentes. Eles não estavam mais nebulosos ou cheios de esperança. Estavam frios, com lucidez. Antes de sair, parei no canto do quarto onde a mala de Marcos estava arrumada e pronta desde a noite anterior. Olhei para ela por um momento depois, a arrastei para fora e a coloquei perto da porta da frente. Não a levei para baixo. Apenas a deixei contra a parede onde ele a veria no momento em que voltasse. Algumas coisas não precisam ser ditas. Um único olhar é suficiente. Tranquei a porta e entrei no elevador. No espaço fechado, meu reflexo me encarava no aço polido. Fiquei reta minhas mãos agarrando minha bolsa e respirei fundo. A partir de agora, cada passo que eu desse não era apenas por mim, mas por tudo que passei anos protegendo. O carro me deixou em frente ao prédio do escritório às 8h15. O saguão estava tão movimentado como sempre. Pessoas entravam e saíam. Cumprimentos eram trocados. As catracas apitavam constantemente. Ninguém sabia o que estava acontecendo dentro da minha cabeça, e eu não queria que soubessem. Fui direto para o 12º andar, onde ficavam os escritórios executivos. Antes de entrar, parei por um segundo, ajustei meu colarinho e bati. Entre. A voz do C. I-U veio de dentro. Empurrei a porta. 3 pessoas estavam na sala, o C-E-O, o chefe do departamento jurídico e o vice-presidente de projetos. Eles pareceram um pouco surpresos em me ver sem um agendamento, mas suas expressões permaneceram neutras. Laura, o que podemos fazer por você? O CEO perguntou. Fechei a porta atrás de mim. Fui até a mesa, coloquei minha bolsa e disse lentamente: Estou aqui para relatar uma possível violação de segurança do projeto. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. O chefe do jurídico olhou para cima, seu olhar se aguçando. Que tipo de violação? Ele perguntou. Tirei o pendrive da minha bolsa e o coloquei sobre a mesa. Suspeito que houve um vazamento de dados internos para uma parte externa. A pessoa envolvida é Marcus Thompson. Todos os 3 ficaram em silêncio por alguns segundos, não porque não entendessem, mas porque precisavam de um momento para processar a informação. O Gui-Chai-Io franziu a testa ligeiramente. Você tem provas. Está tudo aqui, respondi, incluindo os arquivos de dados, registros de comunicação e alguns documentos não divulgados. O chefe do jurídico pegou o pendrive e o conectou ao computador. A tela se iluminou com arquivo após arquivo. Ele os examinou rapidamente, seus olhos parando em uma lista de clientes. Pude ver a mudança em sua expressão de ceticismo para tensão e, finalmente, para grave preocupação. Laura, você tem certeza de que esses dados são do nosso sistema interno? Ele perguntou. Positivo, eu disse. Eu gerencio esse projeto diretamente. Reconheço cada arquivo. O vice-presidente de projetos apoiou as mãos na mesa, sua voz baixa. Se isso for verdade, isso é mais do que apenas uma violação da política da empresa. Eu assenti. Eu entendo. O CEO não falou imediatamente. Não falou. Ele olhou para a tela por um longo tempo antes de se virar para mim. Laura, eu tenho que perguntar. Você está envolvida nisso de alguma forma? A pergunta não me surpreendeu.
Em qualquer ambiente corporativo, quando surge um problema, a pessoa mais próxima da fonte é sempre a primeira a ser questionada. Não respondi diretamente, e estou aqui hoje precisamente para evitar futuros mal-entendidos. O CEO olhou para mim por mais alguns segundos, depois deu um leve aceno. Eu acredito em você. Apenas essas 3 palavras, mas senti um nó se formar na minha garganta. Às vezes, a única coisa que te mantém de pé é a confiança de outra pessoa. O chefe do jurídico desligou a tela e se virou para o CEO. Recomendo que revoguemos imediatamente todo o acesso ao sistema de Marcos e iniciemos uma auditoria completa. Precisamos fazer isso agora. O CEO assentiu. Faça isso e mantenha confidencial dentro do círculo necessário. Então ele se virou para mim. Quanto a você, a partir de agora, todos os materiais relacionados ao projeto devem ser relatados diretamente a mim. Sem intermediários. Entendido. A reunião foi breve, mas foi o suficiente para colocar tudo em movimento. Levantei-me, despedi-me e saí. Quando a porta se fechou atrás de mim, soltei um longo suspiro. O corredor ainda estava claro. As pessoas ainda passavam, mas um peso havia sido tirado dos meus ombros. Voltei para minha mesa. Tudo estava como antes. Meu espaço de trabalho estava arrumado. Meu computador estava ligado. Uma pilha de arquivos estava cuidadosamente ao lado. Meus colegas riam e conversavam sobre o trabalho. Nenhum deles sabia que no espaço de uma única manhã algo importante havia sido posto em movimento. Sentei-me e abri meu computador. Um novo e-mail já havia aparecido. Um deles era de Marcos. O assunto era curto. Conversar. Fiquei olhando para as palavras por um momento, depois o abri. Laura, acabei de receber uma notificação de que meu acesso ao sistema foi revogado. O que você fez? Eu li e não respondi. Fechei o e-mail e abri outro documento. Algumas perguntas não precisam de resposta. A pessoa que pergunta descobrirá em breve. Por volta do meio-dia, meu telefone vibrou. O nome de Marcos piscou na tela. Deixei tocar uma vez, depois atendi. O que você fez? Sua voz do outro lado estava frenética. Toda a pretensão de calma desaparecida. Fiz meu trabalho, respondi. Você está louca. Você tem ideia do que está fazendo? Eu tenho. Eu disse. Minha voz uniforme. Mas você tem ideia do que fez. Houve alguns segundos de silêncio do lado dele. Então sua voz baixou. Laura, vamos manter as coisas separadas. Negócios são negócios. Pessoal é pessoal. Não os misture. Soltei uma pequena risada silenciosa. Você foi quem os misturou primeiro. Era apenas negócio quando você tentou conseguir um emprego melhor vendendo dados da empresa. Marcos não conseguiu responder imediatamente. Eu podia ouvir sua respiração ofegante através do telefone. Você está me destruindo, ele disse. Não estou destruindo ninguém, respondi. Só não estou mais te acobertando. A linha ficou em silêncio. Eu sabia que algumas coisas, uma vez ditas, nunca poderiam ser retiradas. Vou para casa esta noite. Marcos disse depois de um momento. Precisamos conversar. Não há necessidade, respondi. Apenas venha buscar suas coisas. Já as embalei. Laura. Eu encerrei a chamada. Coloquei meu telefone na mesa e olhei pela janela. O sol do meio-dia estava forte, refletindo nos prédios em frente com um brilho que me fez apertar os olhos. Naquela luz, eu podia ver o caminho em que estava com mais clareza. Não era fácil. Não era agradável, mas era o único caminho que eu poderia escolher se quisesse salvar o que restava de mim. Naquela tarde, uma onda silenciosa percorreu a empresa. Algumas pessoas foram chamadas para reuniões particulares. Alguns sistemas foram auditados, e o nome de Marcus Thompson começou a ser mencionado em sussurros, com perguntas que não eram mais casuais. Eu não fazia parte dessas conversas. Apenas sentei em minha mesa
e continuei com meu trabalho como todos os dias. Algumas coisas, uma vez que você as coloca em movimento, não precisa assistir. Elas encontrarão sua própria conclusão no final do dia. Arrumei minhas coisas e saí. Ao passar pela grande sala de conferências, vi que a porta estava fechada com as luzes acesas. Não parei. Do lado de fora do prédio, o sol havia se suavizado. A brisa da noite era suave, carregando o cheiro de poeira e o calor residual da cidade. Saí da calçada, meu coração um pouco mais leve do que estava naquela manhã. Não porque tinha acabado do PT, mas porque eu sabia que tinha dado o primeiro passo sem olhar para trás. E entendi que, a partir de agora, cada passo para frente não seria sobre defesa, mas sobre enfrentar o que estava por vir. Naquela noite, fui para casa mais cedo do que o normal, não para descansar, mas porque sabia que Marcos viria, não para me ver, mas para pegar suas coisas. Independentemente disso, eu queria estar lá. Não para conversar, mas para fechar este capítulo da minha vida de forma limpa. O apartamento estava tão silencioso quanto naquela manhã. Acendi as luzes, coloquei minha bolsa no chão e fui direto para a cozinha. Cozinhei uma refeição simples, uma sopa de legumes ovos mexidos, um pequeno pedaço de peixe grelhado. Não porque eu ainda quisesse cuidar de alguém, mas porque precisava do ritmo de uma rotina normal para não me sentir vazia. Assim que a sopa começou a ferver, ouvi a porta da frente se abrir. O som era familiar, mas desta vez não trazia mais uma sensação de antecipação. Marcos entrou. Ele ficou na entrada por alguns segundos, como se estivesse examinando a cena em busca de mudanças. Seus olhos caíram sobre a mala junto à parede. Depois se deslocaram para mim na cozinha. Não houve cumprimento. Você realmente fez isso, disse ele, sua voz baixa. Desliguei o fogão e o encarei. Você vê que eu fiz. Ele entrou, mais fechando a porta atrás de si. Ele não estava de terno hoje, apenas uma camisa de botão com as mangas arregaçadas e calças escuras. Mas sua aparência arrumada não conseguia esconder o esgotamento gravado em seu rosto. A empresa está me investigando, disse ele. Eu sei, você não precisava ir tão longe. Eu não fiz nada, respondi. Apenas parei de te acobertar. Marcos deu uma risada amarga e sem humor. Você mudou rápido. Olhei para ele e depois para sua mala. Eu não mudei. Apenas vi as coisas com clareza. Ele ficou em silêncio. A tensão entre nós era diferente da cafeteria. Era mais pesada, como o ar em uma sala que ficou fechada por muito tempo. Laura, disse ele, sua voz baixando. Podemos conversar por um minuto. Não recusei, mas também não o convidei para se sentar. Apenas fiquei lá de frente para ele, a uma distância em que não nos tocaríamos. Sei que errei, disse ele. Sobre Helena não tenho desculpas, mas com o trabalho você pode me ajudar só desta vez. Tudo o que você precisa fazer é dizer que foi um mal-entendido. As coisas seriam muito mais fáceis. Eu ouvi e não senti raiva. Senti uma tristeza profunda. Tristeza por ele mesmo agora pensar que eu poderia voltar a ser a pessoa que ficava quieta para manter a paz. Você está me pedindo para mentir por você? Perguntei. Só preciso de mais tempo, disse ele rapidamente. Tenho uma ótima oportunidade em uma nova empresa. Se isso vazar, tudo estará arruinado. Então você quer levar o que roubou e me deixar aqui para limpar a bagunça? Marcos franziu a testa. Isso não é um pouco duro. Eu balancei a cabeça. É apenas a verdade. Ele deu um passo mais perto, sua voz suavizando. Laura, não importa o que aconteça. Não, fomos casados. Não quero que as coisas fiquem tão ruins a ponto de serem irrecuperáveis. Olhei para ele e não vi remorso em seus olhos, mas pânico. Pânico por seu emprego, por seu futuro, por todas as coisas que ele estava prestes a perder. Não por mim. Você está enganado, disse eu lentamente. Algumas coisas já eram irrecuperáveis, muito antes de você perceber. Ele ficou imóvel, depois suspirou. Então o que você quer? Não respondi imediatamente. Fui até a mesa de jantar,
Peguei uma pasta que havia preparado naquela tarde e a coloquei na frente dele. Esta é a nova minuta, eu disse. Leia. Ele a pegou e folheou as páginas. Quanto mais lia, mais escuro seu rosto ficava. O apartamento não seria dividido. Ele teria que reembolsar sua metade da entrada do carro da conta conjunta. Todo o dinheiro que ele havia transferido para Helena seria devolvido. Ele parou e olhou para mim. Você está exigindo restituição adicional. Não estou exigindo nada. Respondi. Estou documentando o que você pegou. Você está me encurralando. Estou apenas te impedindo de pegar mais. Marcos agarrou os papéis com força. Se eu fizer isso, não terei mais nada. Eu já estive lá, disse eu. A única diferença é que eu não tinha um advogado. Não estava preparada e não tinha ninguém do meu lado. As palavras o silenciaram. Vi um lampejo de desconforto cruzar seu rosto breve, mas o suficiente para me dizer que pela primeira vez ele entendeu o que era não ter mais opções. E Helena, ele perguntou, sua voz diminuindo. Não estou lidando com ela, respondi. Qualquer coisa envolvendo dinheiro é sua responsabilidade. Você ainda a odeia. Eu balancei a cabeça. Não apenas não estou mais envolvida com ela. A resposta pareceu pegá-lo de surpresa. Ele provavelmente esperava que eu dissesse algo mais duro, ou pelo menos mostrasse alguma raiva, mas essa emoção já havia desaparecido. Quando algo está completamente quebrado, você não tem mais energia para odiar. Há apenas um espaço vazio. Marcos largou os papéis e afundou em uma cadeira com a cabeça entre as mãos. Nunca pensei que chegaria a este ponto. Olhei para ele sentindo muito pouco. Nem eu. Depois de um momento, ele olhou para cima. Se eu assinar isso, você vai parar por aí. Farei minha parte, eu disse. O que a empresa faz não depende de mim. Ele deu uma risada seca. Significando que você ainda vai deixar que eles venham atrás de mim. Não estou deixando ninguém fazer nada, respondi. Você colhe o que planta. O silêncio caiu novamente. Do lado de fora da janela, o céu estava completamente escuro. Luzes do apartamento vizinho se acenderam uma a uma. Marcos se levantou e caminhou em direção à mala. Ele a arrastou para o meio da sala e a abriu. As roupas estavam dobradas com esmero, peça por peça. Nada faltava. Nada era extra. Ele ficou lá por um longo tempo. Depois disse com a voz baixa: Você arrumou tudo muito bem. Eu não queria que você tivesse um motivo para voltar. Ele assentiu levemente. Certo. A palavra foi suave e distante. Ele fechou o zíper da mala e a pegou. Na porta, ele parou de costas para mim. Laura, disse ele. Não respondi, apenas fiquei parada. Se precisar de alguma coisa, é só pedir. Olhei para as costas do homem em quem um dia confiei, agora tão distante quanto um velho conhecido. Não vou precisar, eu disse. Ele não disse mais nada. A porta se abriu e depois se fechou atrás dele. O clique da fechadura foi silencioso, mas em meu coração foi uma pontuação final e definitiva. Fiquei por muito tempo no apartamento vazio. Sem passos, sem vozes, sem a presença da pessoa que morou comigo por 3 anos. Havia apenas eu e um silêncio muito longo. Voltei para a cozinha e olhei para a sopa fria, o peixe intocado. Sentei-me à mesa, servi-me uma tigela de arroz e comi devagar. A comida tinha o mesmo gosto, mas a sensação era diferente. Não havia ninguém para esperar. Ninguém para compartilhar, mas também ninguém que eu tivesse que suportar. Depois do jantar, arrumei. Lavei a louça, limpei a mesa. As pequenas tarefas mantiveram minha mente longe de divagações. Conforme a noite se aprofundava, apaguei as luzes da sala, deixando apenas uma lâmpada suave acesa no quarto. Antes de me deitar, olhei ao redor do quarto uma última vez, sem mala, sem jaqueta, sem vestígios dele. Deitei-me, puxei os cobertores e fechei os olhos. Na escuridão não vi mais o rosto de Marcos.
Havia apenas um sentimento muito claro. Eu havia percorrido um caminho muito longo e finalmente saí dele. Amanhã as coisas continuariam. Mas pelo menos a partir de hoje, eu não estava mais sendo puxada para trás pelo passado. E isso era o suficiente. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório mais cedo do que o normal. Não por causa de uma carga de trabalho mais pesada, mas porque queria definir o ritmo do meu próprio dia. Depois de tudo o que aconteceu, entendi uma coisa claramente. Se você desacelerar outras pessoas, tomarão suas decisões por você. O prédio era o mesmo de sempre, bem iluminado, pessoas indo e vindo. Mas ao entrar, senti uma atmosfera diferente. Era sutil, mas qualquer um que soubesse poderia sentir. Os olhares de alguns colegas demoravam uma fração de segundo a mais antes de se desviarem. Ninguém fez perguntas, mas eu sabia que a notícia estava começando a se espalhar. Em um ambiente corporativo, nenhum segredo permanece segredo por muito tempo. Fui direto para o meu andar, assim que me sentei. Vi 3 novos e-mails do departamento jurídico e um do CEO. As mensagens eram breves, pedindo-me para fornecer informações mais detalhadas sobre os projetos em que Marcos esteve envolvido nos últimos 6 meses. Abri cada arquivo e respondi a cada pergunta, nem rápido nem devagar, apenas com precisão e suficiência. Havia números e cronogramas que eu conhecia de cor para o meu trabalho, que agora se tornaram peças de evidência. A cada linha que eu digitava, sentia que estava fechando outro capítulo do passado. Por volta das 9h30, o chefe do jurídico me chamou para uma pequena sala de conferências. Ele estava lá com outra pessoa da conformidade interna. Eles não rodeios. Laura, ele disse seu tom sério, mas não áspero. Fizemos uma revisão preliminar. Tínhamos uma... O que você forneceu tem mérito, mas para ter certeza precisamos que você confirme mais alguns pontos. Eu assenti. Pode perguntar. A reunião durou quase 1 hora. Cada detalhe foi reexaminado, cada arquivo cruzado. Às vezes, eles faziam a mesma pergunta de maneiras diferentes para verificar a consistência. Eu entendia que era um processo necessário. Quando a reunião terminou, o chefe do jurídico olhou para mim por um momento e disse: "Sei que isso não é fácil para você, mas você fez a coisa certa." Não respondi, apenas dei um leve aceno. Palavras como essa, embora simples, são suficientes para ajudar uma pessoa a se manter um pouco mais ereta. Saindo da sala de conferências, voltei para minha mesa. Meus colegas ainda estavam trabalhando, mas o clima havia mudado. Algumas pessoas me olhavam com uma mistura de cautela, curiosidade e um toque de respeito. Eu não as culpava. Quando algo grande acontece, as pessoas tendem a observar à distância antes de decidir de que lado ficar. Na hora do almoço, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Laura é Helena. Podemos nos encontrar por um tempo. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. O nome dela na tela trouxe de volta uma enxurrada de memórias da nossa infância. Há refeições compartilhadas, histórias de família e o dia em que ela trouxe sua mala para minha casa. Não respondi imediatamente. Coloquei o telefone de lado e continuei trabalhando. Mas cerca de 10 minutos depois, uma segunda mensagem chegou. Sei que você não quer me ver, mas há algumas coisas que preciso te dizer pessoalmente. Olhei para a tela novamente. Não porque quisesse ouvir suas desculpas, mas porque entendi que algumas coisas, se não forem resolvidas de uma vez por todas, permanecerão indefinidamente. Enviei uma mensagem de volta, 15 horas. A cafeteria de sempre. Ela respondeu quase que instantaneamente. Ok. Naquela tarde, saí do escritório na hora certa. No caminho, minha mente estava quieta. Para algumas reuniões, você não precisa se preparar. Você só precisa levar clareza. A cafeteria era a mesma de antes, a mesma mesa, a mesma janela, com vista para a rua, a mesma luz da tarde na mesa. A única diferença era que desta vez Marcos não estava lá. Helena havia chegado primeiro.
Ela sentou-se com as costas retas, as mãos no colo, a expressão tensa. Quando me viu entrar, ela se levantou reflexivamente. Laura? Ela chamou suavemente. Eu assenti e me sentei em frente a ela. Alguns segundos de silêncio se estenderam entre nós. O garçom apareceu. Pediu um copo de água. Helena pediu um café, mas quando chegou, ela não o tocou. Sinto muito, Laura, disse ela, sua voz baixa. Olhei pela janela para o fluxo constante de tráfego antes de me virar para ela. O que você queria dizer? Helena mordeu o lábio, seus olhos se enchendo de lágrimas. Sei que errei. Não tenho desculpas. Mas não quero que você pense que eu fui assim desde o início. E quando foi o início? Perguntei. Quando vim morar com você, ela disse rapidamente. No início, eu realmente via aquilo como um lugar temporário. Não tinha intenções com Marcos. Olhei para ela, deixando-a falar. Mas então começamos a conversar mais. Ele me contou sobre você, sobre como você era ocupada, como não dava muita atenção à família. Eu vi o quão solitário ele estava. Ao ouvir isso, um arrepio percorreu-me. Não de dor, mas porque a desculpa era tão clichê, tão comum, que qualquer um poderia usá-la para justificar suas ações. Então você sentiu que tinha o direito de preencher esse vazio? Perguntei. Helena balançou a cabeça, as lágrimas agora escorrendo pelo rosto. Não, eu sabia que estava errado, mas naquele momento não consegui me controlar. Não conseguiu ou não quis parar. Pressionei. Ela ficou em silêncio. Suspirei suavemente. Sabe, o que não consigo aceitar não é que você e Marcos ficaram juntos. É a maneira como você entrou na minha vida. Olhou para mim como se fosse da família e depois fez tudo isso pelas minhas costas. Helena baixou a cabeça, os ombros tremendo. Eu sei que não mereço seu perdão. Não pretendo te perdoar. Eu disse sem rodeios. Ela olhou para cima, os olhos vermelhos. Então por que você concordou em me encontrar hoje? Para ter um encerramento, respondi. Para que se algum dia nos cruzarmos por acidente, eu não precise te evitar ou carregar nenhuma bagagem. Helena olhou para mim, sua expressão mudando de surpresa para tristeza. Você é mais forte do que eu pensava. Não sou forte, eu disse. Estou apenas cansada de ser fraca. Outro silêncio se passou. O leve tilintar de uma colher na mesa ao lado soou claro e nítido. Marcos disse alguma coisa para você? Perguntou Helena. Sim, respondi. Ele queria que eu o ajudasse a encobrir o que aconteceu na empresa. Helena congelou. Ele realmente disse isso. Não tenho motivos para mentir para você. Ela ficou em silêncio atordoado, como se tivesse acabado de perceber algo. Acredito em você, disse ela, porque se você soubesse, provavelmente não estaria sentada aqui me perguntando. Helena deu um sorriso triste. Talvez eu pensasse que ele era diferente. Nós duas pensamos, respondi. Essa declaração trouxe um silêncio final entre nós. Não porque não houvesse mais nada a dizer, mas porque tudo o que precisava ser dito já havia sido. Levantei-me primeiro. Estou indo embora. Helena se levantou também. Laura, eu realmente sinto muito. Olhei para ela uma última vez. Seu rosto ainda era o que eu conhecia há anos, mas tudo dentro dele era diferente. Eu te ouvi, eu disse. Mas você deveria guardar esse pedido de desculpas para si mesma. Com isso, me virei e saí da cafeteria. A brisa da tarde era fresca e suave. Desci lentamente da calçada, meu coração não mais tão pesado. Algumas reuniões não te deixam mais feliz, mas te deixam mais leve. E para mim, isso foi o suficiente. Naquela noite, depois de sair da cafeteria, não fui direto para casa. Caminhei por um longo tempo ao longo da margem do rio. As luzes da cidade se acenderam, seus reflexos dourados tremeluzindo na água como pedaços espalhados de memória. A brisa suave, carregando a umidade fresca da noite.
Ajudou a acalmar minha mente após um longo dia. O encontro com Helena não trouxe alívio, mas diminuiu o peso. Algumas coisas, uma vez que você as ouve com seus próprios ouvidos e as vê com seus próprios olhos, não precisa mais imaginar. E quando a imaginação para a dor diminui um pouco. Parei junto à grade, olhando para a Gyalku. Godine hora da água escura. Naquele momento pensei na minha mãe. Não havia contado a ela desde o início não para esconder, mas porque precisava passar pela primeira parte sozinha. Mas agora, com tudo às claras, eu sabia que não poderia ficar em silêncio para sempre. Peguei meu celular e disquei o número dela. Tocou 2 vezes antes de ela atender. Laura. Sua voz era quente e lenta como eu me lembrava. Oi, mãe. Sou eu. Você tem estado ocupada. Liguei algumas vezes e você não atendeu. Apertei o telefone com mais força. Sim. Tive algumas coisas acontecendo. Ela ficou quieta por um momento, depois perguntou sua voz mais suave. Está tudo bem, querida? Essa pergunta fez um nó se formar na minha garganta. Olhei para a Google, para a água, tentando manter minha voz firme. Mãe Marcos e eu vamos nos divorciar. A linha ficou em silêncio do outro lado. Não um silêncio agitado, mas o silêncio de alguém tentando entender. O que aconteceu? Ela perguntou, sua voz calma. Não contei tudo a ela. Não mencionei Helena ou o que eu havia ouvido e visto. Apenas disse simplesmente: ele encontrou outra pessoa. Minha mãe suspirou um som muito suave. Entendo. Apenas essas 2 palavras, mas ouvi muito nelas, sem surpresa, sem culpa. Apenas uma aceitação triste. Você está bem? Ela perguntou. Consegui uma pequena risada, embora ela não pudesse ver. Estou bem. Realmente bem. Ela insistiu. Fiz uma pausa por um momento. Estou chegando lá. Ela não pediu detalhes. Apenas disse: se estiver cansada, venha para casa por alguns dias. Essas palavras fizeram meus olhos arderem. Olhei para o rio, meu reflexo borrado nas luzes cintilantes. Ok, vou me organizar, respondi. Tudo bem, seja o que for, fale comigo. Não guarde tudo para você. Vou falar. Desliguei e fiquei lá um pouco mais, e depois me virei para ir para casa. Naquela noite, dormi melhor do que há muito tempo. Não porque tudo estava resolvido, mas porque eu não estava mais carregando o fardo sozinha. Na manhã seguinte, fui para o escritório como de costume. Mas no momento em que entrei no saguão, pude sentir uma mudança tangível. Não eram mais apenas olhares curiosos. Desta vez havia sussurros. Passei por 2 recepcionistas e ouvi um trecho. Ouvi dizer que ele foi suspenso, algo sobre dados. A esposa dele trabalha aqui, sabe? Não parei. Entrei no elevador e apertei o botão para o meu andar. No espaço fechado, observei os números subirem meu coração, não mais acelerado como antes. A notícia estava se espalhando. Quando cheguei ao meu andar, uma colega próxima se aproximou de mim. Laura, ela disse baixinho. Eu parei. Sim. Ela olhou ao redor, depois baixou a voz. Marcos foi chamado para uma reunião com a diretoria esta manhã. Dizem que ele foi suspenso por tempo indeterminado. Assenti. Eu sei. Ela olhou para mim com preocupação. Você está bem? Estou bem, eu disse. Ela não perguntou mais nada. Apenas deu um aperto suave no meu braço e voltou para sua mesa. Sentei-me, abri meu computador e vi um novo e-mail. Era um breve comunicado interno. Marcus Thompson, funcionário do Departamento de Projetos, foi temporariamente suspenso de suas funções para cooperar com uma revisão interna. Sem detalhes, sem explicação. Mas para as pessoas da empresa, isso era o suficiente. Eu li e fechei o e-mail. Não senti satisfação nem arrependimento.
Era apenas o próximo passo em uma sequência que já havia começado. Por volta do meio-dia, meu telefone tocou novamente. Desta vez era minha sogra. Hesitei por um segundo antes de atender. Olá, Laura. Sua voz não era mais calorosa, mas afiada e urgente. Acabei de ouvir de Marcos. O que está acontecendo com vocês dois? Levantei-me e fui para o corredor para ter privacidade. Estamos em processo de divórcio. Um divórcio. O que você quer dizer com um divórcio? Ela disse rapidamente. Casais casados têm problemas. Vocês deveriam resolvê-los, não explodir as coisas assim. Respirei fundo. Isso é algo que não pode ser resolvido. O que isso quer dizer? Se Marcos fez algo errado, eu falo com ele. Mas você tem que pensar na família. Fiz uma pausa antes de responder. Pensei muito sobre isso. Ela não parou. Também ouvi dizer que você fez um grande alarde sobre o trabalho dele. Você está o arruinando. Você sabe disso. Suas palavras me fizeram congelar por um segundo. Não estou arruinando ninguém, disse eu lentamente. Apenas não estou mais o acobertando. Mas ele é seu marido. Ela exclamou, sua voz subindo. Você deveria protegê-lo. Não seremos mais marido e mulher por muito tempo, respondi. O outro lado ficou em silêncio. Então ela disse, seu tom suavizando ligeiramente, mas ainda tenso. Laura, eu sei que você é inteligente. Você ganha seu próprio dinheiro, mas uma família não é sobre certo e errado. Às vezes, você tem que deixar as coisas para lá. Ao ouvir isso, meu coração ficou imóvel. Eu gostava muito da minha sogra. Ela nunca foi difícil ou crítica. Ela até me defendia mais do que Marcos. Mas agora, eu entendia que esse apoio só existia quando as coisas estavam em paz. Quando os problemas vinham, ela sempre ficaria do lado do filho. Eu entendo, eu disse, mas há algumas coisas que não posso deixar para lá. Ela suspirou. Então, o que você quer? Seguiremos o processo legal, respondi. Não desejo discutir mais sobre isso. Ela não disse mais nada. Depois de um momento, ela apenas disse: faça o que quiser. A ligação terminou. Fiquei no corredor por um momento antes de voltar para minha mesa. Tudo continuou normalmente, mas dentro de mim, um último fio havia se rompido. Não havia mais laços. Naquela tarde, recebi uma mensagem de David. O lado de Marcos quer se encontrar amanhã à tarde para discutir o acordo. Você está disponível? Eu li e respondi simplesmente: sim. Coloquei meu telefone de lado e olhei pela janela. O sol do fim da tarde lançava seu brilho nos prédios em frente, assim como em todas as tardes anteriores, exceto que a eu de hoje não era a mesma eu de então. Eu sabia que a reunião de amanhã não seria simples. Quando uma pessoa é encurralada, ela luta para manter o que lhe resta. Mas desta vez, eu não era mais a encurralada e não recuaria. Na tarde seguinte, cheguei 15 minutos mais cedo. Não por ansiedade, mas porque queria alguns momentos sozinha antes da reunião. Desta vez, não foi em uma cafeteria, mas em uma pequena sala de conferências, no escritório de advocacia de David. O espaço era silencioso e fechado, com uma iluminação branca e crua que não deixava espaço para ambiguidade. Sentei-me, coloquei minha bolsa na mesa e entrelacei meus dedos. Uma jarra de água e 2 pastas já estavam na mesa. Não as abri. Apenas sentei respirando uniformemente, deixando minha mente se acalmar. A porta se abriu. David entrou primeiro, acenando para mim, seguido por Marcos. Ele estava sozinho. Helena não estava com ele. Um olhar para Marcos foi suficiente para ver a mudança. Sua camisa estava amassada, seu cabelo despenteado, seu rosto visivelmente mais magro. Mas a maior mudança estava em seus olhos. A confiança familiar havia desaparecido, substituída por uma tensão mal disfarçada. Ele se sentou em frente a mim sem dizer uma palavra.
David sentou-se entre nós, abriu um arquivo e começou sua voz tão medida como sempre. Vamos começar. Ninguém se opôs. Ele empurrou a minuta que eu havia preparado em direção a Marcos. Este é o acordo de liquidação proposto pela senhorita Mendes. Você teve a chance de revisá-lo. Marcos assentiu. Tive. E você tem algum comentário? Marcos não respondeu imediatamente. Ele olhou para os papéis, depois para mim. Gostaria de falar com você diretamente primeiro. Ele disse: Não tenho objeções. Eu disse: Vá em frente. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo seus pensamentos. Laura, não consigo cumprir todos esses termos. Eu sei, respondi. Mas esse é o meu lado do acordo. Se você pegar tudo isso, não terei mais nada para recomeçar. Não estou pegando nada de você, disse eu lentamente. Estou mantendo o que sempre foi meu. Ele cerrou os punhos levemente. Você sabe que não é isso que eu quero dizer. Eu sei exatamente o que você quer dizer. Olhei diretamente nos olhos dele. Você quer manter o que pegou. A declaração o fez recuar. David não interveio. Apenas continuou a tomar notas. Laura, disse Marcos, sua voz baixando. Não nego que errei, mas você tem que me dar uma saída. Eu dei, respondi. Não estou pedindo nada além do que está documentado. Mas você incluiu o dinheiro que usei para... Ele parou, procurando uma maneira de dizer o nome de Helena. Incluí os fundos que saíram da nossa conta conjunta, esclareci. Com quem você o usou é problema seu. A tensão na sala engrossou, mas não explodiu. Era como uma corda esticada ao seu limite absoluto, pronta para estourar ao menor toque. Marcos recostou-se na cadeira, olhou para o teto por um segundo e depois olhou para mim. Você tem algum sentimento por mim? Ele perguntou. A pergunta não me surpreendeu. Era um último esforço para me puxar de volta ao meu antigo eu. Sentimentos não têm nada a ver com isso, eu disse. Isso é sobre certo e errado. Então, se eu concordar com tudo, você não vai mais dificultar as coisas para mim. Nunca estive dificultando as coisas para você, respondi. Você estava dificultando para si mesmo. Ele deu uma risada oca e sem som. Você parece um advogado agora. Eu tive que aprender, eu disse. Um longo silêncio se seguiu. David finalmente falou. Gostaria de esclarecer um ponto. Se não for possível chegar a um acordo, este assunto irá para o tribunal. Nessa fase, todos os fundos ativos e até mesmo fatores relacionados a violações do dever conjugal podem ser examinados mais a fundo. Confio que você entende as implicações, Sr. Thompson. Marcos não olhou para David. Ele manteve os olhos em mim. Você realmente quer levar isso tão longe? Ele perguntou. Se eu tiver que fazer, respondi. Ele assentiu lentamente, como se finalmente entendesse. Preciso de tempo, ele disse. Você teve tempo, contrapus. Desde que enviei a minuta, preciso de mais, ele insistiu. Pelo menos uma semana. Não respondi imediatamente. Olhei para ele. Depois para David. David disse. Uma extensão só é significativa se você pretende negociar de boa fé. Se for apenas uma tática de adiamento, é desnecessário. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos. Eu assino, disse ele, sua voz baixa. Mas preciso organizar minhas finanças. Olhei para ele e vi pela primeira vez uma declaração sem evasivas. 3 dias, eu disse. Não mais. Ele olhou para cima. 3 dias não é suficiente. É o suficiente, respondi. Você se prepara para isso há muito tempo. As palavras o fizeram congelar por um momento. Eu sabia que ele entendia o que eu queria dizer. Ele vinha planejando sua saída há meses. Ele só não esperava que acontecesse assim. Tudo bem, ele disse depois de um momento. 3 dias. David fez uma anotação e assentiu. Então está resolvido. Nos reuniremos em 3 dias para a assinatura. A reunião parecia ter acabado,
Mas Marcos não se levantou. Ele ficou lá olhando para mim com uma expressão indecifrável. Laura, ele disse sua voz mais lenta. Se nada disso tivesse acontecido, você acha que teríamos sido diferentes? Olhei para ele. A pergunta não era para mudar o resultado, apenas para encontrar uma resposta para si mesmo. Não, eu disse. Ele franziu a testa ligeiramente. Porque o que aconteceu não foi um erro repentino. Continuei. Foi o resultado de coisas que já estavam quebradas. Ele não disse mais nada. Levantou-se, pegou os papéis, deu um leve aceno para David e se virou para sair. Sua mão pousou na maçaneta por um segundo, mas ele não olhou para trás. A porta se abriu e se fechou. A sala ficou em silêncio novamente. Sentei-me por alguns segundos, depois soltei um longo suspiro. Não de exaustão, mas porque um período de intensa tensão havia acabado. David fechou sua pasta. Você lidou bem com isso. Consegui um sorriso fraco. Apenas fiz o que tinha que ser feito. Ele olhou para mim, seu olhar diferente agora. Nem todo mundo conseguiria fazer isso. Não respondi. Levantei-me e peguei minha bolsa. 3 dias, eu disse. Sim, ele assentiu. Terei tudo pronto. Saí do escritório de advocacia e fui para fora. O céu da tarde era suave e o sol não mais forte. Uma brisa leve carregava os cheiros familiares da cidade de árvores e pavimento. Parei nos degraus, observando as pessoas passarem. A vida continuava sem parar para ninguém. Um sentimento claro começou a se formar dentro de mim. Não alívio, não alegria, mas certeza. Eu estava chegando ao fim desta estrada. E desta vez, eu caminharia os passos finais para mim mesma. 3 dias depois, não cheguei atrasada nem adiantada. Cheguei exatamente na hora, assim como tentei manter tudo em meu casamento de 3 anos preciso o suficiente e sem excessos. O escritório de David era o mesmo de antes. A pequena sala de conferências, a longa mesa de madeira, as luzes fluorescentes brancas, nada para distrair. Tudo era tão direto quanto o que estava prestes a acontecer. David já estava lá. Ele deu um leve aceno quando entrei. Na mesa, 2 conjuntos de documentos estavam organizados, um para cada um de nós. Marcos chegou cerca de 2 minutos depois de mim. Ele entrou sem olhar ao redor ou oferecer muitos cumprimentos. Seus olhos piscaram sobre mim uma vez rapidamente, antes de se fixarem nos documentos à sua frente. Os últimos 3 dias claramente não foram fáceis. Seu rosto estava mais abatido, seus olhos sombreados. Mas desta vez, seu olhar não continha conflito, apenas resignação. Ele se sentou. Ninguém falou imediatamente. A atmosfera não era mais tensa, mas pesada como a quietude após uma tempestade. David foi o primeiro a falar. Hoje prosseguiremos com a assinatura do acordo de divórcio, conforme previamente acordado por ambas as partes. Devo lembrá-los de que, uma vez assinado, todos os termos se tornam legalmente vinculativos. Por favor, revisem os documentos uma última vez. Marcos assentiu. Eu também. Ele abriu a pasta e empurrou uma cópia para cada um de nós. Virei as páginas. Embora as tivesse lido inúmeras vezes. O texto em preto e branco, as cláusulas claras, sem emoção, sem memórias, apenas demarcação. O apartamento me pertencia. Marcos era responsável por reembolsar sua parte da entrada do carro. Os fundos transferidos foram documentados e seriam reembolsados em parcelas com prazos específicos. Sem filhos, sem outras disputas, sem mais laços. Parei na página final, onde as linhas de assinatura ainda estavam em branco. Larguei minha caneta sem assinar ainda. Olhei para cima. Marcos também estava olhando para a última página, sua mão apoiada na caneta, mas sem se mover. Um silêncio se estendeu por alguns segundos. Ninguém nos apressou. Finalmente, Marcos falou primeiro. Laura, ele disse, e eu olhei para ele. Depois que assinarmos isso, realmente acabou, não é?
A pergunta não era um apelo. Era uma confirmação, uma maneira de ele aceitar o que estava prestes a acontecer. Sim, respondi. Ele assentiu muito levemente. Nunca pensei que este dia chegaria, ele disse sua voz baixa. Nem eu, respondi. Ele conseguiu um sorriso fraco e amargo. 3 anos passaram rápido. Eu não disse nada. Para mim, 3 anos não foram rápidos nem lentos. Foi uma jornada com o suficiente de bom para começar e o suficiente de rachaduras para terminar. Sempre pensei que não importa o que acontecesse, você seria a única a ficar. Ele continuou. Eu também pensava assim, eu disse. A resposta o silenciou. Ele olhou para mim por mais um momento, depois olhou para baixo. Sinto muito, ele disse. Desta vez não foi um pedido de desculpas apressado. Foi lento, claro e pesado. Eu o ouvi, mas não respondi imediatamente. Alguns pedidos de desculpas chegam tarde demais. Não porque não tenham sentido, mas porque não podem mais mudar nada. Eu te ouvi, eu disse. Foi tudo. Sem culpa, sem perdão, apenas um reconhecimento. Ele assentiu como se entendesse. Pegou sua caneta. No momento em que a ponta tocou o papel, vi sua mão hesitar por uma fração de segundo. Uma pausa pequena quase imperceptível. Então ele assinou. Seu nome apareceu no papel. A caligrafia familiar que eu havia visto em tantos documentos, contas e até mesmo velhos cartões de felicitações. Desta vez estava em um lugar diferente, um lugar de finalidade. Ele largou a caneta. David se virou para mim. Senhorita Mendes, eu assenti. Peguei minha caneta. Minha mão estava firme. Olhei para a linha de assinatura e escrevi meu nome, Laura. Minha caligrafia era a mesma de sempre inalterada. Apenas a pessoa que a escrevia não era mais a pessoa de 3 anos atrás. Quando larguei a caneta, não senti a dor que esperava. Não houve um momento que apertou meu coração. Houve apenas um sentimento muito claro. Está feito. David coletou ambas as cópias, verificou-as uma última vez e aplicou seu selo de cartório. Está finalizado, ele disse. Sem aplausos, sem parabéns, sem cerimônia. Apenas uma declaração simples que foi suficiente para terminar um casamento. Marcos se levantou primeiro. Ele não olhou para mim imediatamente. Ele ajustou o colarinho por hábito, depois se virou. Estou indo embora, ele disse. Eu assenti. Sem aperto de mão, sem abraço, sem despedida. Ele se virou e foi até a porta. Desta vez ele não parou. A porta se abriu e se fechou. Sentei-me por mais alguns segundos olhando para o espaço vazio à minha frente. Nada mais a dizer. David guardou os documentos em sua pasta. Você precisa de uma carona para casa. Não, obrigada, eu disse. Eu me viro. Ele assentiu. Se precisar de mais alguma ajuda, sabe onde me encontrar. Eu sei. Levantei-me, peguei minha bolsa e saí da sala. O corredor do lado de fora estava mais claro, a luz natural da janela, tornando tudo mais nítido. Caminhei devagar, sem pressa. Quando cheguei à entrada do prédio, parei por um momento. Não porque não quisesse seguir em frente, mas porque queria me lembrar daquele momento. Um capítulo havia terminado. Sem volta, sem arrependimentos, apenas o que estava por vir. Saí para a calçada. Um vento suave soprava. A cidade era a mesma. Tudo continuava em movimento. Só eu era diferente. Não fui direto para casa. Caminhei por um tempo sem um destino claro, apenas deixando meu corpo se acostumar com a sensação de vazio. Havia uma pequena cafeteria em uma rua lateral. Entrei, pedi uma xícara de chá e sentei-me sozinha. Observando as pessoas passarem, percebi que não me sentia mais deixada para trás. Eu costumava pensar que se perdesse alguém, perderia muito. Mas agora eu entendia que algumas coisas só pertencem verdadeiramente a você quando você tem a coragem de deixar ir o que não é mais digno.
Peguei meu celular e mandei uma mensagem para minha mãe. Está feito. Ela respondeu quase que instantaneamente. Ok. Venha para casa por alguns dias, querida. Olhei para suas palavras e sorri fracamente. Ok. Guardei meu celular e tomei um gole de chá. Era ligeiramente amargo, mas o sabor residual era doce, assim como a jornada que eu acabara de completar. Fui para a casa da minha mãe naquela mesma tarde. O caminho para a casa da minha infância era familiar. A pequena rua lateral, as casas de ambos os lados, a loja da esquina, o som do rádio dos vizinhos tocando as notícias da noite. Mas quando saí do carro, a sensação era diferente. Eu não estava voltando para casa para uma visita rápida. Eu era uma pessoa que acabara de passar por um capítulo longo e difícil de sua vida. Minha mãe abriu a porta assim que toquei a campainha, como se estivesse esperando. Você está aqui, disse ela, sua voz tão gentil como sempre. Sim. Ela não fez perguntas. Apenas me puxou para dentro, sua mão pousada levemente no meu ombro. Era um toque familiar que me confortava desde criança. A casa era a mesma, a velha mesa de madeira. As cadeiras de vime, o armário de vidro com a porcelana boa, o cheiro de arroz recém-cozido vindo da cozinha. Vá se lavar. O jantar está quase pronto, disse ela. Ok. Fui para o meu antigo quarto. Era pequeno, com uma janela que dava para a caramboleira no quintal. Tudo estava quase exatamente como eu havia deixado quando me casei. A escrivaninha, a estante, alguns romances antigos que eu costumava amar. Coloquei minha bolsa no chão e sentei na beirada da cama. Uma sensação estranha me invadiu. Não estranhamento, mas uma sensação de pertencimento tão profunda que era reconfortante. Troquei de roupa, lavei o rosto e me juntei à minha mãe para o jantar. Éramos apenas nós duas. Ela me serviu comida, não fez muitas perguntas, apenas me olhava ocasionalmente, como se para ter certeza de que eu estava realmente bem. No meio da refeição, ela finalmente disse: Então você assinou? Sim. Ela assentiu sem dizer mais nada por um tempo. Então ela perguntou: Algum arrependimento? Pensei por um momento. Alguns, mas não muitos. Ela olhou para mim sem surpresa. Entendo. Esse simples reconhecimento foi suficiente. Eu sabia que ela não precisava de mais explicações. Depois do jantar, ajudei-a com a louça. Ficamos lado a lado na pia sem conversar muito, mas o silêncio não era pesado. Às vezes, o silêncio não é um espaço vazio. É um espaço de conforto. Mais tarde, naquela noite, sentamos na varanda. O vento sussurrava nas folhas da caramboleira. Ao longe, um cachorro latiu, e o som do tráfego da estrada principal era um zumbido baixo. Mãe, eu disse, você já pensou que se tivesse feito escolhas diferentes quando tinha a minha idade, a vida teria sido mais fácil? Ela não respondeu imediatamente. Olhou para a escuridão e depois disse lentamente: Nenhum caminho é fácil, querida. É apenas sobre se você está disposta a continuar andando. Eu ouvi e assenti. O que importa não é se você escolheu certo ou errado, ela continuou. É se depois de ter escolhido, você vive sua vida com integridade. Suas palavras eram simples, mas ficaram comigo por muito tempo. Naquela noite, dormi profundamente. Sem sonhos, sem acordar no meio da noite. Apenas um sono longo e restaurador, como se meu corpo finalmente tivesse se dado permissão para descansar. Fiquei na casa da minha mãe pelos dias seguintes. Acordei cedo, ajudei-a a cozinhar, varri o quintal. Pequenas tarefas que me ajudaram a sentir que estava desacelerando. Minha mãe nunca mais mencionou Marcos. Ela não perguntou sobre Helena ou o que aconteceu no trabalho. Ela me deixou organizar meus próprios pensamentos. Uma tarde, enquanto limpávamos legumes na varanda, ela disse: Sabe, quando eu tinha sua idade, pensei que minha vida iria em uma direção completamente diferente. Olhei para ela e o que aconteceu? Não foi ela, disse. Mas não porque eu estava errada. Foi porque na época eu não tinha a liberdade de escolher.
Eu ouvi em silêncio. Mas você, ela continuou, você tem a liberdade de escolher. Então sempre escolha o que você sente que é certo. Eu assenti. Os dias na casa da minha mãe passaram lentamente, mas não foram vazios. No quinto dia, voltei ao trabalho. As coisas haviam se acalmado. A investigação interna estava quase concluída. Marcos havia partido. Seu nome era mencionado apenas em contextos breves e profissionais. Sentei-me à minha mesa, abri meu computador e voltei ao trabalho. Uma colega passou e parou. Laura, disse ela. Ouvi dizer que Marcos se foi de vez. Eu assenti. Sim. Ela olhou para mim como se quisesse dizer mais, mas apenas disse: Bem, se precisar de alguma coisa, nos avise. Obrigada. Dei um pequeno sorriso. O trabalho gradualmente me puxou de volta ao seu ritmo. Reuniões, planos, números, um por um. Eles me trouxeram de volta à minha vida familiar. Mas desta vez eu não sentia mais que estava apenas acompanhando. Eu sentia que estava liderando. Naquela tarde, recebi um e-mail da diretoria. Era breve. Devido a recentes mudanças de pessoal, a empresa está reestruturando o gerenciamento de projetos. Laura Mendes assumirá temporariamente a liderança de toda a equipe do projeto. Eu li e não reagi imediatamente. Recostei-me na cadeira e olhei para o teto. Não fiquei surpresa, mas também me senti uma onda de alegria. Era apenas uma sensação tranquila e sólida de reconhecimento. Respondi ao e-mail. Aceito a responsabilidade. Mais tarde, naquele dia, realizei uma reunião de equipe. Todos olhavam para mim com uma mistura de expectativa e cautela. Fiquei no quadro branco, apresentei o plano e atribuí tarefas. Minha voz era calma, clara e confiante. Eu não precisava provar nada, só precisava fazer o trabalho direito. Quando a reunião terminou, um membro júnior da equipe disse baixinho: Laura, confiamos em você. Olhei para ela e assenti. Apenas façam o seu melhor trabalho. É tudo o que importa. Naquela noite, voltei ao meu apartamento. Quando a porta se abriu, a sensação pesada havia desaparecido. A casa era a mesma, mas as coisas que costumavam me fazer parar não estavam mais lá. Fui até a janela e a abri. Uma brisa carregando os sons e cheiros da cidade entrou. Fiquei lá olhando para a rua. Pela primeira vez em muito tempo, não senti que estava presa entre duas escolhas. Havia apenas uma estrada e eu estava nela. Nos meses que se seguiram, minha vida encontrou um novo ritmo natural. O trabalho era exigente, mas não sentia mais a mesma pressão. Eu estava no controle. Uma noite meu telefone tocou. Era minha ex-sogra. Ela me disse que Marcos estava se mudando para o sul para um novo emprego. Ela me desejou o melhor. A ligação foi pacífica. Nunca mais vi Marcos. Ouvi dizer que sua vida era menor, agora mais silenciosa. Estávamos em caminhos diferentes que não se cruzariam mais. Helena, ouvi dizer, havia deixado a cidade. Sua partida foi uma nota de rodapé que não precisei ler. Um dia, enquanto limpava, encontrei a pequena caixa de fotos antigas. Abri-a uma última vez. As imagens não haviam mudado, mas a pessoa que as olhava, sim. Não sentia mais dor ou arrependimento, apenas o reconhecimento silencioso de um capítulo que havia terminado. Guardei a caixa no fundo de um armário, não para ser esquecida, mas para não ser revisitada. Fechei a porta e fui para minha varanda. Um novo dia estava começando. Não era extraordinário, mas não precisava ser. Finalmente entendi. Helena não havia roubado meu marido. Ela havia apenas levado um homem que não me pertencia mais, e o que consegui manter não foram os bens ou o cargo, mas a mim mesma. Uma mulher que havia atravessado os escombros sem perder seu valor. Uma mulher que sabia quando parar e como recomeçar sem precisar que ninguém lhe mostrasse o caminho. Respirei fundo, sentindo o ar da manhã encher meus pulmões. E então me virei e entrei. A vida estava à minha frente, e desta vez eu estava caminhando para a frente sem olhar para trás.